A Câmara dos Deputados aprovou uma proibição ao uso da chamada linguagem neutra em órgãos públicos. A proposta passou durante a votação de um outro projeto, de um projeto de lei que trata da aplicação de uma linguagem simples no setor público. Mas aí o deputado Júnior Amaral apresentou uma emenda proibindo o uso de novas formas de flexão de gênero e de número das palavras da língua portuguesa em contrariedade às regras gramaticais consolidadas, ou seja, a linguagem neutra. Ele fez essa emenda à proposta para que não se possa usar esse tipo de linguagem, que é aqueles termos conhecidos, né, todes, todes, amigues, enfim, fazem parte de um fenômeno de inclusão da comunidade LGBTQIA+. O objetivo em substituir o artigo masculino pelo genérico E é neutralizar o gênero gramatical para pessoas não binárias. O Júnior Amaral, que é apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele gravou um vídeo comemorando a aprovação da emenda apresentada por ele. Vamos ver essa cena. Aê! Eu acho que a gente ganhou. Aê! Tá na lei agora, e vai pra lei. Eu acho que a gente ganhou. Eu acho que a gente ganhou, mano. A emenda está aprovada. Muito bom. Olha só, a gente acabou com uma emenda de autoria minha, de incluir num texto que foi aprovado hoje aqui na Câmara. Parabéns, Júnior, parabéns. Vedando a linguagem neutra na administração pública. É o primeiro grande passo para a gente enterrar essa aberração linguística que visa destruir o nosso patrimônio, que é a nossa língua. Vitória, vitória nossa. Daisy, essa proposta agora segue para o Senado Federal e eu queria te ouvir. Vamos lá, então. Essa é uma questão que tem tomado conta da academia, inclusive, porque tem alguns pontos, assim, a gente sabe que a língua, ela é móvel, né, então ela vai se adaptando às circunstâncias. Imagina se hoje a gente estivesse falando vosmecê, né, então ela foi se adaptando, a língua portuguesa foi se adaptando, por isso que algumas pessoas têm tanta dificuldade em ler, por exemplo, o Machado de Assis, sem a modernização, né? Por isso que a gente tem tantas edições nos livros, para ir modernizando e adequando a língua, né? Se a linguagem neutra for aprovada, eu até fiz um exercício aqui antes de começar o programa, se a linguagem neutra for aprovada, em vez de falar o rato roeu a roupa do rei de Roma, a gente vai falar errate roeu a roupa de Vossa Majestade de Roma. Tá. Por quê? Porque a proposta é para colocar os pronomes neutros, mas a língua portuguesa ela não é feita de forma isolada. Existe uma morfologia dela. Então, por exemplo, seria muito fácil tu mudar, deixa eu dar um exemplo aqui, a palavra, sei lá, lobo e loba, né? Porque tem as suas definições muito bem marcadas, né? Então, tudo bem, o gênero coincide, a morfologia da palavra segue, mas em alguns casos a gente não tem a distinção entre o masculino e o feminino. Por exemplo, mapa, libido. Então, como que tu faz essa distinção? E aí tem um outro ponto para a gente pensar, e eu estou propondo uma reflexão aqui, tá? A língua portuguesa, ela é, a partir do Acordo Ortográfico de 1990, ela é uma conjunção entre a Academia Brasileira de Letras e a Academia Portuguesa. De novo, a língua, ela é feita para inclusão. A gente entende que existe essa necessidade, quando eu digo a gente, os pesquisadores, tá? Mas é um caso muito complexo que não pode ser posto dessa forma como estão querendo, por uma imposição. Porque daí como ficam essas outras palavras que não seguem a morfologia, que não tem um gênero definido na língua portuguesa? Então tu acaba causando uma confusão. Esse é um dos maiores debates que estão na academia hoje, né? Então tem essa questão entre o vocábulo e a gramática, né? Então essa mudança ela acaba condecorando o vocábulo, né, ela beneficia e privilegia o vocábulo, mas ela não beneficia o linguajar, ela não beneficia a morfologia da palavra, ela não torna funcional. Então é uma questão que tem que ser muito bem pensada, tirando de lado essas minorias e toda a questão que é muito legítima.
é muito difícil. Por exemplo, se isso for aprovado, a audiência aqui, por exemplo, está preparada para falar errata e roeu a roupa de Vossa Majestade de Roma, sabe, sob pena de muitas vezes as minorias se sentirem ofendidas, porque daí entra essa questão do rei ser masculino, e aí tem essa proposta dos parlamentares, essa questão de não privilegiar um sexo ou outro, né? Então é uma coisa que vai muito mais além. Aí entra um pouco naquilo que o Silvio estava falando, sabe? Desse reducionismo e dessa falta de intelectualidade do Congresso Nacional, de colocar uma proposta dessa em votação sem ouvir os especialistas, que foi mais ou menos o que aconteceu no PL das fake news. Como que tu vai colocar um PL tão importante para votação sem ouvir grandes nomes, pesquisadores de fake news da sociedade brasileira, como Eugênio Butti, Raquel Requeiro? É impensável, sabe? Então tu tem que colocar uma elite pensante também para articular em cima disso. É a mesma coisa em relação à mudança de pronomes da língua portuguesa, né? Então fica uma coisa muito, muito difícil, é problemático, tá? Essa proposta, ela é problemática, ela precisa de mais estudo, e hoje eu vejo ela com problemas, Afonso. Eu não acho que ela deva ir adiante pela precariedade que está sendo proposta pelo Congresso Nacional. Pois é, aí nesse caso é tudo muito complexo mesmo, nossa audiência tema delicado e etc. Agora ali parece que eles fizeram como se fosse uma espécie de travessura, não te pareceu isso, Deise? É um projeto de linguagem simples, na administração pública, e vamos supor que não pode usar a linguagem neutra, porque não é o projeto amplo de linguagem neutra, é neste ponto específico que eles quiseram falar, a esquerda apresentou uma proposta, a gente fez uma emenda à proposta deles, um pouco também nessa questão de viralizar, né? Claro, não tem. Tu pode ver que a própria comemoração deles, né, mais ou menos que nem aquela parlamentar que ficou dançando na aprovação do impeachment, tem um reducionismo e é tudo em tom de afronta. A gente falou na semana passada sobre o fato do vereador de São Bernardo do Campo, que é um reduto lulista, homenagear a família Bolsonaro, né? Tem coisas assim que acabam mostrando a falta de preparo mesmo do Congresso Nacional, né? Como que esses parlamentares eles estão lá, né? A comemoração ali é tudo em tom de afronta, nunca é para o bem da população. Isso que a gente estava falando, parece que foi até com uma colega jornalista ontem que a gente estava conversando sobre isso, e a gente estava falando em relação à aprovação da reforma tributária, que vai ficar para o ano que vem, provavelmente, né? E aí a gente estava conversando sobre isso. Poxa, uma reforma tão importante, os parlamentares acabam deixando de lado a discussão dela para discutir emenda parlamentar, ou para fazer esse tipo de afronta, ou para provocar um ministro que vai no Congresso se manifestar. As pautas é interessante e é importante. As minorias que foram tão defendidas por esse governo, elas querem uma inclusão na língua portuguesa, e isso é uma pauta válida. Então os parlamentares eles deveriam estar muito mais preocupados em discutir isso, em discutir se isso é válido, como que é válido, como que pode fazer, consultar a Academia Brasileira de Letras, consultar a Academia Portuguesa, porque esses trâmites eles são necessários, porque senão qualquer projeto que seja aprovado vai acabar empacando nessas duas academias, mas eles estão muito mais preocupados em provocar na afronta, de novo, na lacração, né? E aí, assim, se eu puder indicar um livro para vocês, leiam o Debord, A Sociedade do Espetáculo, né? Que ele fala muito disso, assim, muito, eu acho que se ele estivesse vivo hoje, bom, eu não vou contar a história do Debord aqui pela própria horário, mas assim, teria tido o mesmo fim, porque é muito louco tu ver o quanto os parlamentares estão na superficialidade com temas tão importantes. Aí quando entra uma pauta importante, uma pauta de inclusão de minorias, eles conseguem fazer uma palhaçada, né? De novo, transformar o Congresso Nacional num circo. Eu acho lamentável, porque é um debate muito interessante, e é um debate que a Academia Brasileira já tem feito há alguns anos. Quando eu estava fazendo doutorado em 2014, a gente tinha projetos na área do doutorado das ciências sociais que eram maravilhosos, falando em relação à inclusão da língua, à preservação da língua portuguesa, mas isso não é debatido, né? Eles estão muito mais motivados pelas afrontas e pela lacração, infelizmente, né? Tem que ter uma mudança nisso, não é possível que a gente vá viver mais 200 anos, quer dizer, viver não, mas durante 200 anos ainda ver esse tipo de coisa, sabe? Parlamentares completamente inadequados, num ambiente que deveria ser de seriedade e respeito, fazendo esse tipo de comemoração, como se estivesse no galpão de casa. Por favor, né?